Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo Solano, mas que Léo, bem-vindos aqui pra mais um vídeo de algo um pouco diferente do que vocês já estão acostumados, mas fãs mais antigos do canal vão lembrar da série RPG 101 e não vão se sentir tão esquisitos assim. Estamos aqui pra algo um pouco diferente daquilo que vocês estão acostumados. Esse aqui é o cenário de RPG de super-heróis, mas infelizmente não é uma sessão de super-heróis. Pelo menos não por enquanto, quem sabe todos os meus amigos aparecem, né, nos próximos minutos se torna uma. Mas, enfim, algumas pessoas têm me perguntado, esse comentário do Z Davi no nosso YouTube é só um desses comentários, mas cada vez mais tem gente me perguntando como você escreve suas sessões ou as minhas histórias ou esse tipo de coisa. Vale lembrar pra todo mundo que quer aprender como começar com RPG e quer ir pra algum lugar, a gente tá na nossa série de vídeos RPG 101, que fui eu mesmo que gravei e editei. Elas vão aparecer num link aqui embaixo, ou então se eu me lembrar de fazer isso no card aqui do lado. Se você nos comentários eu não botei esse card, você fala, Léo, bota o card, eu vou botar o card eventualmente. Mas também no card no final desse vídeo. Fica até o final e você vai ver no card lá. Enfim, vale dizer, é claro, que esses vídeos são muito interessantes, onde explicam muito dos básicos do jogo, de conceitos e de outras coisas mais. Então, pense nesse vídeo como um acompanhamento a todos aqueles outros vídeos, porque se naqueles outros eu ensinava o que era RPG, como jogar, o que fazer e como criar uma história genérica, aqui eu vou falar um pouco mais de como eu escrevo as minhas próprias sessões, e como que eu faço as minhas próprias histórias, e como que eu faço as minhas sessões funcionarem, e como que eu penso a minha forma por trás de fazer isso. Eu acredito que para todas as pessoas pode ser diferente. Pra muitos mestres de RPG diferentes, na verdade, eu tenho certeza que esse processo criativo é diferente. Esse aqui é o que eu encontrei, que funciona pra mim. Você pode tentar copiar, ou você pode adaptar o mesmo método para suas próprias histórias e pra fazer elas da melhor forma que você pode. O que importa no final é você conseguir escrever uma boa história e se divertir enquanto você tá fazendo isso, porque não adianta nada você odiar em todo o processo enquanto você tá escrevendo, e ao mesmo tempo o seu grupo se divertir. Lembrando, não tem jeito certo, nem jeito errado de jogar RPG. A única coisa errada nessa história é você não jogar RPG. Então, se você quer seguir as minhas dicas, ótimo. Se você tem um jeito melhor que você faz e que te deixa feliz e que faz boas histórias, manda bala. Enfim, então não sou eu que vou, de maneira alguma, impedir vocês desse tipo de coisa. Mas, com isso dito, aqui vem como eu crio as minhas histórias, o meu pensamento e assim por diante. Bom, basicamente, eu gosto de pensar em duas coisas. Eu tenho dois tipos de pensamento bem diferentes para os chamados one-shots, que são aventuras de uma única sessão. Não exatamente uma especialidade, nem aquilo que eu mais gosto de fazer, mas muitas vezes pode ser muito divertido. Ou as campanhas de longa duração. Para os one-shots, normalmente, eu penso em fazer algo como uma ideia simples. Se você procurar simplesmente no Google por RPG Idea Generator, você vai encontrar várias desses. E você vai encontrar alguns geradores e muitas vezes basta alguma coisa, uma foto, um brilho de criatividade que você vai conseguir encontrar. Mas, se você não tem ideia nenhuma para um one shot, a coisa bem básica sempre é você procurar um item no caminho para esse item terem desafios. Podem ser puzzles, podem ser duelos, podem ser basicamente qualquer coisa. Muitas vezes, um one shot pode funcionar simplesmente assim, e eu acho que para eles funcionarem melhores, eles podem ter um vídeo inteiro à parte. Mas, basicamente, pra você fazer um one shot, simplesmente foque, às vezes até numa piada, sabe? Numa história única, que se fecha rapidinho e que tá ali. Não pense que ela precisa ser coisas complexas demais. Mas, as pessoas normalmente querem saber um pouco mais sobre isso. Porque se eu aqui falar pra vocês como fazer um puzzle e assim por diante, se vocês tiverem esse interesse, podem perguntar, e eu vou dizer pra vocês. Mas, eu penso que aqui eu posso ensinar algo um pouco mais fundo e ensinar um pouco mais sobre storytelling pra vocês. E é aqui que a gente vai. Então, como eu escrevo as minhas sessões ou histórias? Quando são histórias um pouco maiores, campanhas que passam por dezenas de sessões, tipo a campanha de One Piece ou a campanha de super-heróis, que vão ter cada uma. A campanha de One Piece já tem 30 e poucos episódios, a campanha de super-heróis vai ter pelo menos 30 e poucos episódios até ela terminar. E, futuramente, as nossas campanhas de Naruto, qualquer outra campanha que a gente se meta, vão ser longas, vão ter muita coisa e certamente vão ter muito conteúdo. Essas campanhas acontecem em uma série de arcos, sabe? Algumas coisas acontecem, histórias se iniciam, tem o seu meio e terminam e finalmente esses episódios... esses arcos se fecham completamente e terminam com algo...
Normalmente é algo bombástico e algo que aponta pro início do próximo arco. Mas eu sempre gosto de pensar, quando eu tô começando a escrever uma campanha nova, antes de qualquer coisa, a primeira coisa que me vem em mente é um tema. No caso de One Piece, o tema se começou com eu quero escrever uma história de pessoas chegando à idade adulta. Por quê? Porque muitas vezes as histórias, as ideias, vêm de dores que você sofre. E eu, chegando aos meus 20 anos de idade, terminando a faculdade, estou oficialmente entrando na idade adulta, então é exatamente por isso e por várias dessas coisas, quase como se fosse uma terapia interna que eu coloquei os vários personagens de One Piece. O arco do corporativismo, por exemplo, é o exemplo clássico de pessoas criativas demais e que lutam demais pela sua liberdade, lutando contra um sistema opressor e extremamente tomado no mercado de trabalho, mas tudo, se você vê, enquanto eu tô escrevendo a campanha de One Piece, várias vezes a gente vai voltar pra isso, pra essas situações onde a tripulação dos Piratas da Tempestade tentam se manter livres e manter quem eles são, mesmo com todas as dificuldades de um mundo cada vez mudado. É claro, essa olhada por trás das cortinas não necessariamente é a mesma visão que você tem, porque da mesma forma que, pra mim, o arco do corporativismo pode ser sobre alguém que tá tentando entrar no mercado de trabalho e tem dificuldades, para outra pessoa que já tá dentro do mercado de trabalho também, também vai ser como melhor lidar e como melhor entender com a vida que ela tem no momento. E como se fosse uma paródia da própria vida dela. Ou então, para uma pessoa que tá na escola, poderia facilmente aplicar isso pro sistema de escola. De verdade, a parte boa desse tipo de história é a aplicabilidade. Mas, pra mim, enquanto eu escrevia a campanha de One Piece, era sempre pensando nesse monte de temas, como o Storm saindo de casa, brigando com os pais dele, e esse tipo de coisa. Tudo volta a essa história de ser uma história sobre, é claro, a peste negra, que é algo à parte, e uma história com um tema de pessoas chegando na idade adulta e tentando manter o seu espírito, mesmo com todos os problemas que acontecem. É claro, eu também devo adicionar falar da peste negra, não vou dizer o que é, até porque isso seria um mega spoiler e colocaria vocês em problemas, mas ela é como se fosse o tema que tá passando, o tema não, a história que tá permeando por todos os arcos. Imaginem que os arcos são como se fossem uma senoide, de cima a baixo, de cima a baixo, de cima a baixo, de cima a baixo. A peste negra é algo que tá ali por todas as partes dessa senoide, é algo que toca em tudo, em algum momento a gente volta à peste negra, que é o tema final e é a grande arco da história, como se tudo pertencesse, como se fossem vários pequenos arcos que pertencessem à saga da peste negra. Essa é a maneira que eu penso pra campanha de One Piece. Para super-heróis não é muito diferente. Obviamente os temas são diferentes, as ideias são diferentes, a história é diferente, mas mesmo assim a maneira de escrever é parecida. O tema, quando eu comecei a fazer a história dos super-heróis, era justamente o que é ser um herói. O que todos nós, da vida real, podemos fazer pra sermos heróis. Porque nós não temos superpoderes. Eu gostaria de ter, mas infelizmente não tenho. E justamente assim que nasceram vários personagens, nasceram várias ideias. Então, eu começo trabalhando um tema e logo depois vou trabalhando os arcos que vão trabalhar sobre esse tema. Então, nesse mesmo esquema do tema do que é ser um super-herói, a história dos super-heróis começa com o primeiro grande arco, sendo o arco de Gatópolis, onde eles vão pra um outro mundo, como se fosse uma mini versão da nossa sociedade, onde eles enfrentam muito do que é um mundo como o nosso, sem super-heróis, e são os estranhos no ninho naquele momento. E depois, eles voltam pro mundo dele com super-heróis e seguem o que é o arco dos simbiontes, onde traz vários efeitos clássicos de quadrinho e fazem com que eles se questionem muitas vezes, ou pelo menos é isso que eu gostaria, onde heróis estão salvando as pessoas, mas salvando as pessoas de uma briga particular, no caso da Vendetta, com os simbiontes. Então, de um modo geral, esse é o meu pensamento para a campanha de super-heróis. É claro, exemplos não vão ser o bastante, afinal de contas você quer fazer a sua própria campanha. Mas, de um modo geral, eu acho que isso mostra bastante do meu processo. Basicamente, eu começo, quando eu vou fazer uma campanha, um one-shot, uma ideia,
item, uma dungeon, alguma coisa específica. Uma faísca pode iniciar um one shot. É como se um one shot fosse uma folha seca. A menor das faíscas pode jogar fogo nela, ela vai queimar, pode ser bonito, pode ser lindo. E isso já vai acabar. E uma campanha, uma história muito mais longa, é como se fosse uma fogueira. Ela precisa de lenha, ela precisa ser arquitetada, ela precisa estar no lugar certo, na hora certa. Ela precisa ter combustível e às vezes ela precisa ser acendida e reacendida durante uma noite inteira para que ela dure e esquente todo mundo. Então, para isso, eu penso numa fundação muito maior. Eu começo com uma ideia, um tema que eu quero tratar, seja algo, muitas vezes, se trata de algo que eu tô sofrendo, ou algo que eu já sofri no passado que eu gostaria de ajudar as pessoas, ou simplesmente uma mensagem que eu queira passar. Pode ser, sei lá, salvem as árvores. E aí eu vou fazer uma campanha mais pro lado de natureza e esse tipo de coisa. Como, por exemplo, vejam a nossa campanha de Naruto futuramente e tentem observar. O tema dela é pura e simplesmente o que é ser humano e o que é o grande contra o pequeno. Vejam minha campanha de Naruto depois e vejam se vocês conseguem apontar isso. E é claro, isso não é só comum de mim. Você consegue encontrar 1 milhão de temas entre histórias diferentes. É exatamente isso o caso que eu faço. Primeiro, um tema maior que vai passar sobre a história inteira. Sei lá, pode ser basicamente qualquer coisa. Pode ser, se você quiser, e se você não estiver se importando tanto com passar uma mensagem, pode ser simplesmente: Lorde das Trevas é muito foda. Esse vai ser o tema da sua história, e você vai fazer um Lorde das Trevas que é muito foda, e os protagonistas vão ter que derrotar o Lorde das Trevas que é muito foda, e a história inteira vai girar ao entorno disso. Pode ser uma ideia, pode ser um conceito, ou pode ser simplesmente algo que você achou muito legal, tipo a Excalibur. A Excalibur pode ser o tema da sua história. E aí a gente vai passar sobre o tema durante esse tema, a gente vai passar sobre as pessoas diferentes que vão usar essa espada e sobre os diferentes usos da mesma arma e esse tipo de coisa. Então, lembre-se, o céu é o limite e a sua criatividade é a única coisa que te impede. Primeiro, um tema. Depois eu começo a criar arcos. Aí é a parte mais fácil. É como se dentro dos arcos fossem pequenos one-shots por si só. Claro, alguns demoram mais que uma sessão, o que um one-shot normalmente não faz. Mas é mais ou menos por aí. Então, nesse caso, vale qualquer coisa. Vale um vilão, vale um herói, uma ideia. Talvez você queira fazer um torneio, talvez você queira fazer, sei lá, uma caça ao tesouro, talvez você queira fazer simplesmente uma caçada a alguém. Você pensa na história que você quer fazer e aí você volta pro seu tema. Vamos dizer, por exemplo, que você queira fazer um torneio e o seu tema seja salvar as árvores. Talvez você faça um torneio organizado numa história de Dungeons and Dragons. Talvez seja um torneio organizado por um Lorde das Trevas e por um grande demônio, em que ele, por exemplo, enquanto vocês estão participando disso, você repara que várias e várias vezes ele tá destruindo a natureza ao redor dele enquanto ele vai fazendo isso, e a história do torneio acaba se virando em uma revolta contra o Lorde das Trevas. Agora, o mesmo torneio organizado pelo Lorde das Trevas, se o tema da campanha for riqueza, simplesmente, pode ser um torneio que no final você vai ganhar um baú gigantesco de ouro pra levar pra casa se você for campeão, e se você não for campeão, você vai ter a vida inteira condenado à pobreza. Basicamente, pensa no seu tema e aí pensa numa ideia. Mistura os dois e você vai ter uma alquimia maravilhosa pra conseguir uma história. Enquanto você tem um tema, enquanto você tem uma mensagem que você quer passar, a sua história sempre vai ter significado. E enquanto ela tiver significado, a mensagem que você vai estar passando vai entrar as pessoas muito, muito mais facilmente. Então, primeiro de tudo, um tema. Segundo, você vai buscar uma mensagem. Terceiro, você vai buscar uma ideia. E, vale dizer, isso é RPG. Você pode copiar. Se você não for fazendo pra um grupo de pessoas, se você não for mestrar pro YouTube, você pode simplesmente ver um filme legal, copiar o que acontece e mudar um pouquinho. E tá tudo certo. Na verdade, eu incentivo os jogadores novos a fazerem exatamente isso. Porque você aprende muito mestrando pela primeira vez assim. E é claro, lembre-se, a quarta coisa logo depois é pensar como você vai fazer essas últimas 3 coisas serem divertidas. Porque no final das contas, ninguém vai desmarcar todos os planos deles, sábado à noite, ir pra casa dos seus amigos, comer salgadinhos, aqueles palititos salgados que vão aumentar a pressão deles, se não for pra se divertir. Então, mantendo-se a essas 4 coisas, e como se fossem esses 4 passos, você consegue chegar ao 5º passo, que é uma grande campanha. Mas, se você ainda quer ir um pouquinho mais pra baixo e um pouquinho mais pro simples, pro tete a tete, pense
em todas as boas histórias. Elas têm um começo, um meio e um fim. E é exatamente isso que você tem que estipular para todas as suas sessões de RPG, mesmo aquelas dentro de um arco maior. Um começo, normalmente, aonde o problema da sessão é apresentado. Um meio, que é a solução ou o conflito do problema. E um fim, que é a resolução do problema. Então vamos lá. Vamos dizer, por exemplo, que seja uma história de roubo a banco. O início é: temos um banco, queremos roubar. O meio é: o banco é extremamente cheio de segurança e nós vamos ter que dar um jeito de dar uma volta. O fim é: roubamos o banco e fugimos. Vamos pra outra história, outro tipo de história. Uma história de assassinato. Vocês estão procurando um assassino em série. O início é: muitas pessoas morreram, estamos investigando. O conflito é, sei lá, o assassino apareceu, mas nós não sabemos qual das 4 pessoas ele é. A gente vai ter que dar um jeito de descobrir. E o fim é: descobrimos qual das 4 pessoas é, seja certo ou seja errado, e chegamos a algum resultado. Basicamente, se você pensar em problema, conflito e resultado, a gente vai chegar a algum lugar. Todas as histórias funcionam basicamente assim. Se você ir pro seu nível mais simples, você vai chegar nisso. Então, lembrem-se, é como se entre esses 4 pontos de tema, mensagem, diversão e ideia, que vão ser as 4 fundações para você formar a sua grande lareira, que vai ser a sua campanha de RPG, você tem que estar passando no meio deles o início, o meio e o fim. Muitas vezes, como contadores de história, a gente pode facilmente esquecer do básico. Mas eu acredito que enquanto você está focado em fazer o básico, enquanto você faz o básico corretamente e de uma maneira passional, você simplesmente não consegue evitar criar boas histórias. Então simplesmente pense no que você quer contar, nas ideias que você tem, porque se você tá nesse vídeo e você quer aprender a mestrar RPG, é porque você tem ideias. E pense em fazer o básico. Em deixar para todas as histórias um começo, um meio e um fim. E ponto final. E é claro, muitas boas sessões. E lembre-se, enquanto você está escrevendo, isso são regras. As regras são feitas para serem quebradas. Não existe o jeito certo, nem jeito errado de jogar RPG. O errado é não jogar RPG. Então, muito obrigado para todo mundo que assistiu esse vídeo. Espero que eu não tenha divagado demais, mas espero que eu tenha passado uma boa mensagem. Tá passando um caminhão na rua. E até mais, pessoal. Tchau, tchau.